Olá, sejam bem-vindos. Tô ajustando aqui um pouquinho. Oi, Dai, Má. Oi, Gorete. Se fizer sentido para vocês, compartilhe essa live com as pessoas que vocês conhecem. Verinha. Oi, Oi, Vera. tudo bem? Eu tô Só bem, e você? também, tudo bem, só ajeitando minha câmera aqui. Sim, Deixa eu as ver se pessoas tá estão melhor. chegando. Estou. Tudo bem aí, Mico? Eu tô bem, e você, Vera? Pronta para mais uma live? Pronta, pronta para a gente bater um papo bem legal e um papo que agregue, né? Sem dúvida. Que Gabriel, agregue. Denise, minha Isso, vamos. mãe. Mamãe tá em Ah, todas, Vera. que bom, né? Tenho visto. Dona Leila. Oi, dona Leila. Que legal, né, amigo? Então a gente vai esperando um pouquinho o pessoal entrar, né? E para quem já entrou, se quiser já ir trazendo um pouquinho dessa reflexão de que, né, de qual dor, o que te esperta em você a dor, né? O quanto a dor pode disparar em você algo. Se você quiser compartilhar aí nos comentários, fica à vontade. Legal, é bom o pessoal já ir pensando, né, sobre isso. Muito bom. E aí a gente vai perceber que às vezes a gente está com umas dores aí que a gente nem se dá conta, né? E perceber os vários tipos de dores, né, Vera? Isso também é Exatamente. importante. Super importante, né? Poder se reconhecer, né? Então vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Esse é um horário que tem gente que não vai conseguir, mas está tudo bem, né? Quem está ali Sim. disponível, vai acompanhar a gente. Se você tiver algum amigo que você gostaria que acompanhasse essa live, que você acha que vai ajudá-lo, pega o aviãozinho aí, a setinha, né? E E indica aí convida, nossa live. compartilha. Isso Exato, mesmo. compartilha, convida aí seus amigos, porque tudo agrega, né? Eu acho que tudo que fala com o seu desenvolvimento humano agrega. Então é super importante, né? Não só para a gente, mas a gente pensar em alguém que também pode se beneficiar de um papo como esse. E é curioso que quando a gente se abre, né, para ouvir o outro, é importante ter um filtro de perceber o que aquilo funciona para mim nesse momento, aquilo que não. Exatamente. Lembrando que ninguém é dono da verdade, né? Antes de tudo, somos seres humanos que também passamos por momentos desafiantes, mas que se nós, né, nos colocamos para partilhar algumas reflexões, sementes, E, né, de consciência. E a partir disso, você ir percebendo aquilo que cabe para você e aquilo que não cabe. exatamente, é importante, né? Que é um discernimento, né? Um beijo, a Zélia, entrando aí. Muito Eliana, legal. Você estava falando aí, meio discernimento é uma das coisas mais importantes, né? Que é para a gente poder fazer esse filtro. Quem está entrando agora, a gente não começou o assunto ainda. Renatinha, Rê, lá de Nilda, Portugal, está entrando. A gente não começou o assunto ainda, a gente está dando uns minutinhos para o pessoal entrar, né? Mas enquanto isso, a gente, repetindo o que a Mica falou agora há pouco, está fixado aí na tela, né? O que que a dor desperta em você? Que é o tema hoje da nossa live. Vai pensando aí para você daqui a pouco ir respondendo para a gente. pode ir escrevendo, né? O que a dor desperta em você hoje? Talvez diante Sim, desse cenário em que o mundo vive, né? exatamente. Eli, Mesmo. querida. Beijo, Nilda. Minha filha.
Camila, Ah, Camila, lá de Barcelona. Um beijo, te amo. aqui, querida. Aí, Então, a sabe gente já o que eu tem. gosto? Ah, Sabe o que eu não, eu gosto ia das falar que lives? a gente já tem Portugal e Espanha aqui com a gente, Não, hein? estamos demais, né? Sabe o que é gostoso Demais. fazer essas lives, Vera? Que parece que vira um caldeirão, né? Tem É, amigos, familiares, alunos, ex-alunos, clientes, ex-clientes. clientes, E é exatamente, bem, né? Mistura tudo, é uma delícia, né? né? A Mônica, seja bem-vinda, Paula. Uhum. Dura é quando a gente esquece, né? A minha cunhada fica brava comigo, a Thalia, quando eu esqueço de dizer o nome dela. Ah, é que às vezes não dá tempo, né? Às vezes a gente vai vendo os nomes passando ali, a gente reconhece, mas aí a gente está conversando alguma coisa e acaba não dando tempo de você falar. Mas a gente está ficando de olho aqui, super feliz, né? Percebendo o pessoal entrando, pessoas, como você já falou, alguns amigos, alguns clientes, família. E é muito legal isso, né? É verdade. Bora começar? Uhum. Vamos começar, né? Vamos começar. Lembrando que agora há pouco a gente fez a pergunta, né? O que que a dor desperta em você? Vai pensando aí, quem quiser ir respondendo, pode ir respondendo. E aí, lembrando, né, Mica, que durante a live a gente vai procurar responder perguntas. Essa é a Então, fiquem à intenção, vontade amiga. para fazer perguntas. Então vamos Bora lá, lá. então. Vamos lá, vamos abrir, pessoal. O que que a dor Ô, desperta em Vera, você? eu vou trazer para você o que a dor desperta em mim, tá? Eu vou falar um pouquinho do que Legal. desperta em mim hoje diante dessa pandemia, né? Que eu acho que é algo que a gente Uhum, pode explorar um pouquinho mais para frente. E eu vou trazer, a exatamente. gente já está nesse processo, eu não sei se é exatamente 2 meses ou está indo para 2 meses, Tá indo para né? 2000. E no meu caso, no primeiro momento, me despertou uma dor de desespero mesmo, no sentido de, e agora? O que eu vou Sim. fazer? Porque, paralelo à pandemia, esse momento, esse convite de isolamento pessoal, também aconteceram outros desafios na minha vida, né? Em relação a trabalho, a minha vida pessoal. E no primeiro momento foi um desespero, sim. E eu precisei viver esse desespero. Olha que curioso. Eu entendi um Aham. dado momento que, conforme eu ficava, mas e agora eu tenho que fazer, me cobrando, eu não conseguia encontrar um centramento. E aí, dentro da comunicação não violenta, a gente sabe muito disso, né? De também acolher. Então, eu me permiti esse momento de acolhimento e também fui buscar recursos de música, de leitura, pessoas que eu também admiro e já sigo. Eu fui buscar algumas ferramentas para me ajudar a me acalmar, encontrar o meu centro. E é muito curioso, que eu imagino que você também, o quanto, para mim, a confiança na fé também ajuda, né? Porque é um momento, Demais, pelo menos demais. para mim, imagino que para muitos que estão assistindo, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Então, é um momento de confiar e se colocar para se abrir para aquilo que vem de ajuda, porque não adianta também eu me queixar, eu reclamar e não sair do lugar, Uhum, né? E paralelo aí, exatamente. essa dor inicial do desespero de não saber desse futuro tão próximo foi me despertando também convicção, foi me despertando também curiosidade, iniciativa. Eu comecei as lives, nós duas fizemos a nossa primeira live nesse universo, porque a gente também Exato. estava procurando se reinventar. Então, Uhum, eu acredito, e a gente vai entender isso melhor, né, ao longo da live, o quanto a dor vem também para trazer possibilidades. exatamente. É muito importante isso, né? É, quero dar um beijo aqui para Marisa, né, que acabou de entrar. É, então, Mi, você está falando dessa questão, né, do que a dor significa para você, o que que ela representa. Eu acho que para cada um ela vai representar uma coisa, né? Para cada um, ela vai despertar alguma coisa.
E eu acredito que esse despertar, ele vai vir conforme a busca interior de cada um. E a busca interior de cada um faz com que a gente avance quando a gente fala de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, né? A gente só consegue se melhorar, se autodesenvolver, saindo do lugar. Como você falou, a gente procurar se reinventar. Então, a dor, hoje, para mim, no momento que eu vivo da minha vida, a dor hoje ela desperta em mim o quê? Um olhar de mais responsabilidade por aquilo que eu estou fazendo e vivendo. Né? Se eu estou sentindo uma dor, hoje ela já me desperta, no mínimo, uma curiosidade. Por que eu estou sentindo isso? Da onde que vem isso? E melhor ainda, como que eu vou mudar isso? Que é um pouco do que você falou agora. Né? Porque a gente tem infinitos recursos. Porém, eu tenho infinitos recursos quando eu acredito que eu tenho esses recursos. Mas tem pessoas que acreditam que elas não têm recursos. E quem acredita que não tem recurso, não vai sair do lugar. Vai ficar sempre no mesmo lugar. Porque eu acredito que não tem outra saída, que não tem outro recurso. Né? E aí a pessoa acaba potencializando uma dor. Né? E essas dores, a gente sabe que elas podem ter diversos aspectos, né, Mica? Sim. A gente pode estar falando aqui, a gente, quando fala de dor, você pode falar de dor física, você pode falar de dor emocional e você pode falar de dor espiritual. Sim. Mas será que as três estão separadas? Vocês aí que estão ouvindo a gente, vocês acham que uma é independente da outra, a dor física, da dor emocional, da dor espiritual? Será que elas são independentes? Tá? Então, cada um vai despertar uma coisa. Hoje, para mim, desperta isso. No passado, pode ter despertado medo, desespero, insegurança. Né? Mas hoje, como eu busco essa questão evolutiva, me desperta, como eu disse, no mínimo uma curiosidade. Você fala, opa, o que está acontecendo? Né? Verinha, te ouvindo e acompanhando o pessoal entrando e algumas falas, né? Então, entrou muita gente especial, né? Então, a gente tem aí a Cris, o Plínio, a Michele, a Marcela, a Gilma e tantos outros. A gente poderia ficar falando de todos, mas é um baita desafio. Então, sejam todos muito bem-vindos. O tema da live é isso, né? O que a dor desperta em você? E a Eli comentou aí há pouco que ela se colocou para fazer trabalhos braçais, até para não entrar em contato com isso, até para não pensar nisso, né? Mas é curioso que a gente sabe que a vida tem seus caminhos de fazer a gente parar, né? Ou vai por uma dor, ou vai por outra. Mas o fato é que a gente precisa lembrar de qual função a dor tem na nossa vida, né? Qual é o objetivo da dor especificamente? É o sofrimento pelo sofrimento? Quando eu sinto uma dor no braço, por exemplo, é uma dor pela dor? Ou é um indício de que algo precisa ser ajustado? Ou é um convite a prestar atenção em algo específico? E às vezes, alguns de nós é acostumado a anestesiar essas dores, né? Diversas formas. Tem os vícios aí, tem as relações tóxicas, tem muitos desafios que buscam, talvez, adormecer uma dor, mas geram dores ainda maiores. Então, a pergunta é, puxa, se eu tô com essa dor emocional, se eu tô com uma tristeza, eu tô com uma depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com síndrome do pânico, o que eu tô precisando olhar de fora para dentro? Se eu tô com uma dor física, psicossomática, né, para quem conhece mais sabe, o quanto hoje tem estudos profundos
sobre a dor que se manifesta no corpo, ela já vem de padrões mentais repetitivos, né? Então, quando você diz tudo isso, tá bom, é a dor emocional, é a dor física, mas a pergunta é, o que ela está me dizendo? Será que eu paro para essa reflexão? Será que eu aprendi a parar para essa reflexão? Eu só aprendi a respirar fundo e seguir em frente e reagir. E quando eu olho, o que precisa acontecer? Como essa dor precisa se manifestar para ser o suficiente para fazer eu parar? Exatamente, Mi. Você falou, às vezes a pessoa olha, mas segue em frente, mas tem outras que olham e param, que é pior ainda, né? Então, fui anotando aqui muita gente falando, né? A Mônica disse que o sofrimento hoje ajuda ela a pensar em algo diferente, isso é muito legal, né? Tem gente que está perguntando se a depressão é uma dor, né? Como que é essa dor espiritual? Também teve essa pergunta aqui, né? A dor emocional leva a uma dor física, tem gente que achou que elas são interdependentes. Então, a gente está falando, quando você fala de dor física, emocional e dor espiritual, você está falando de uma coisa só, né? Por quê? Porque, como a Mica falou, hoje as dores elas se tornam psicossomáticas, ou seja, eu tenho uma dor emocional que ela vem para o corpo. Mas quem é que tem a emoção? Ou seja, quem é que sente, né? O corpo sente as coisas físicas, mas o sentimento que gera essa emoção, ela vem da parte espiritual, desse ser inteligente que pensa, que sente, né? Que é a nossa parte espiritual. Então, eles estão entrelaçados. Não tem como você separar. Então, hoje, uma dor que a gente sente no corpo, a medicina chinesa, que é tão antiga, né, mostra muito isso, o quanto isso está relacionado a uma questão emocional. Mas aqui não cabe a gente esmiuçar essa questão. O que cabe a gente aqui, que é a proposta da nossa live, é poder perceber essa dor e perceber o que ela desperta em nós. Então, teve gente que falou de dor espiritual, de dor emocional, de depressão. E para você, a proposta é, olha para você. Se você já consegue perceber a sua dor, né? Seja ela física, se é física, vamos perceber por que essa dor está constantemente aqui, né? Eu já fui ao médico, já faço um monte de coisa, alivia, daqui a pouco volta, alivia, daqui a pouco volta. Se a gente for um pouquinho mais profundo, a gente vai olhar as nossas questões emocionais, não é? E para que a gente possa perceber isso, é preciso você olhar para você. Perguntaram aqui, a depressão é uma dor? A depressão é uma dor. Só que a dor não é a depressão. Existe uma dor aí por trás da depressão que está criando em você a depressão, que está te deixando deprimido. Algo que talvez você não tenha olhado, algo que talvez você nem tenha percebido, algo que você já percebeu, já olhou, mas decidiu seguir em frente carregando essa dor aí nas costas. Né? Então é preciso que a gente olhe para tudo isso, é preciso que a gente olhe para as nossas dores e perceber o que ela desperta. Então, voltando um pouquinho para essa questão da depressão, se há uma dor e quando eu olho para ela eu me deprimo, né? Então, o que a dor está despertando em mim? Depressão. A depressão ela é uma manifestação de uma dor que você já sente, que pode ser inconsciente, né? Ela não é especificamente a causa da sua dor, mas ela é a manifestação de uma dor que você tem, que pode ser consciente ou inconsciente. Verinha, gostaria de até complementar. Só para quem não me conhece, eu sou a Micaela Costa, terapeuta integrativa e palestrante de comunicação não violenta, tá bom? Você falou da depressão e é legal trazer que dentro da nossa prática, né, que a Verinha também é terapeuta, coach, a gente percebe que a depressão está muito ligada em lidar com perdas. Também, né? Perdas de um sonho, de uma pessoa amada. A depressão também, pelo ponto de vista da comunicação não violenta, tem a ver com eu não atender às minhas necessidades, não respeitar aquilo que é importante para mim.
talvez eu me coloque para atender o do outro, mas não para mim. Isso, com frequência, vai se acumulando esse abandono de si. Pela constelação familiar, talvez tenha algo sistêmico aí. Então, perceba que nós aqui podemos falar dentro do nosso trabalho, mas a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso tem uma estrutura emocional. E cada um encontra o seu caminho para superar, né? Mas o convite aqui hoje é: como que eu administro isso? Eu tomo consciência, eu reconheço, ou fico fazendo de conta que não acontece e sigo em frente como um trator, ou paraliso e me entrego? E fico na queixa, nada tá bom, tô sempre reclamando, mas eu não me mexo. Chega a ajuda, né? Eu não sei, tem uma metáfora que é muito conhecida, mas que eu gosto muito, que fala de uma pessoa que está se afogando e pede ajuda de Deus, né? Deus, me ajuda, me acode, estou me afogando. E aí joga uma boia, não, porque Deus vai me ajudar. Deus manda um tronco de árvore, não vou porque Deus vai me ajudar. Manda um helicóptero, não, porque Deus vai me ajudar. E aí a pessoa se afoga, chega lá no céu, Verinha, e fica brava com Deus. Poxa, Deus, você não me ajudou, mas não adianta chegar um livro, chegar uma música, chegar um conselho, se eu não decido fazer diferente. E dá trabalho sair do diferente. E diante de tudo isso, né, bem para a gente trazer o foco da live, a nossa intenção é realmente a gente, primeiro, perceber se eu enxergo a dor como algo que me convida a um ajuste. Seja na minha postura física, mental, emocional ou espiritual. Já começa por aí. A dor é a fumaça da fogueira. Ela está dizendo que alguma coisa não está bacana. Segundo, eu tenho um perfil, eu tenho uma postura de vida de seguir em frente como um trator e ir deixando isso se acumular até chegar numa doença mais séria física, numa depressão e tudo mais. Ou eu sou aquele tipo de pessoa que fico paralisada e fico lá na lamúria e fico na queixa esperando que alguém me salve, esquecendo que só existe uma pessoa que pode te salvar, que é você mesma, né? E só para fechar, Verinha, tudo isso a gente quer trazer um olhar dentro desse momento de pandemia, onde alguns de nós convidado ao isolamento social e alguns são até obrigados a trabalhar por N motivos, né? Você permanece na dor desse momento que o mundo passa, ou você faz esse tipo de trator, sigo em frente, vou dando o meu jeito, mas não dou muita atenção, ou aproveita para olhar para essa dor e fazer ajustes? Pois é, exatamente. E o que a pessoa vai escolher, né, Mica, está muito relacionado a um padrão de vida que ela adotou para ela. E o que é um padrão, né? As pessoas, né, antes de falar do padrão, a gente pode falar um pouquinho das crenças limitantes, né? Ou seja, eu faço coisas na minha vida porque eu acredito em algo, né? Então, eu posso acreditar em algo positivo e isso me ajuda, ou eu acredito em algo negativo e isso também me limita, né? Então, uma crença limitante, ela é um padrão emocional negativo, limitante, que você adotou na tua vida. Então, se você olhar hoje, a gente falando de pandemia, uma boa parte da população teve que mudar a sua rotina, né? Aqueles que têm condição de ficar em casa, uns estão sendo obrigados a ficar em casa, outros precisam ir trabalhar, mas mesmo aqueles que precisam ir trabalhar, eles tiveram que mudar a rotina, usar máscara, manter a distância, não é verdade? Mas quando a gente está falando que a gente trouxe a questão dessa dor, o que ela desperta em você, é justamente para a gente olhar esse momento que nós estamos passando, momento de pandemia mundial, e um momento de medo mundial, né? Porque se você fica, por exemplo, se você assistir uma televisão, a televisão vai focar cada vez mais nas coisas tristes, ruins, não que a gente deva sair da realidade, mas se você tiver um padrão de uma pessoa pessimista, essa pandemia para você vai ter um tamanho maior do que ela é. Se você tiver um padrão
de uma pessoa pessimista, você vai ficar na sua casa assistindo a televisão para ver quantos mortos, quantos infectados, para ver a tristeza do Contando outro. um a um, né, Vera? Exatamente. Se você tiver um padrão de pessimista, você vai lamentar, você vai dizer que você não aguenta mais, que você. Então, estão as dores aí também. Às vezes a dor da impaciência, né? A dor do atrito nas relações dentro de casa. Porque isso também são dores, porque isso vai mexer lá com a gente. Né? Só que as pessoas, se eu tenho um padrão no meu dia a dia que é limitado, e como eu disse agora, o que é um padrão limitado? É uma coisa que não faz você se sentir bem, é uma coisa que muitas vezes te deprime, que te irrita, que não deixa você se relacionar direito. Né? Então a gente precisa se reinventar, a gente precisa olhar para a gente para perceber, nossa, eu faço isso aqui sempre igual. Né? Se eu faço isso aqui sempre igual, e isso me causa uma tristeza, uma irritação, uma frustração, eu tenho que mudar a receita. Né? Você falou de uma metáfora e eu lembrei de uma historinha. A historinha é a seguinte, né? Que eu acho que se passa muito no dia a dia das famílias. Então, um casal estavam casados já há 20 anos e estavam sempre se atritando. E aí eles foram, então, fazer uma terapia de casal. E na frente da terapeuta, a mulher irritada com o marido, e ela disse assim, olha, fazem 20 anos que eu grito com este homem todo dia para ele tirar a toalha molhada de cima da cama e ele nunca tira. Gente, se você está há 20 anos fazendo a mesma coisa e não está dando certo, primeiro que você não está enxergando isso. Você não está observando as suas atitudes e os seus comportamentos. Segundo, que você não está conseguindo olhar outra alternativa. Né? Trouxe um exemplo muito, muito trivial do dia a dia, mas isso a gente pode trazer para tudo na nossa vida. Né? A gente entra no automático, né, Vera? A gente fica no automático, né? Fica no automático. Então, para algumas pessoas, está funcionando muito bem a quarentena, porque ela está se reinventando, ela está buscando agora botar a leitura em dia, né? Ela está olhando umas fotos antigas, que está acontecendo isso hoje em casa com a nossa família, olhando foto antiga, relembrando, mandando para o outro, né? Ela pode fazer curso online, ela pode inventar brincadeiras com as suas crianças, quem tem criança, pode fazer tudo isso, mas às vezes a pessoa vai falar, mas eu não consigo. Né? Se você não consegue, olha lá para dentro de você, não olha para fora. Ah, eu não consigo porque minha criança é assim, porque minha mulher é assado, porque isso e aquilo. Olha para dentro de você, para você perceber qual é a dor que está aí dentro, que não tá deixando você fazer algo novo na tua vida. Não é verdade, Mica? Faz sentido tudo isso? Para mim faz muito sentido e para as pessoas aqui, para a Cris pelo menos está fazendo. Ela está assim, Cris. Então vamos perceber quais são as novas possibilidades. Você sabe, Vera, que eu estava lendo um artigo e também estou participando de alguns encontros de um trabalho que fala que o profissional do futuro, que é hoje, vai precisar desenvolver 5 habilidades, vai ter que ter 5 habilidades. Então, toda função que é repetitiva vai ser substituído por robôs, por tecnologia. E que vai sobrar, não é sobrar, mas vai ficar para o ser humano tudo aquilo que só o ser humano pode fazer. Então, dentre essas 5 inteligências, a primeira delas tem a ver com a inteligência intra. Ou seja, eu saber lidar comigo, com as minhas emoções. Porque dentro desse estudo, desse trabalho, acredita-se que vai acabar essa história de você trabalhar em algo que você não gosta. Por quê? Porque as pessoas vão estar tão sintonizadas em entender como elas funcionam, qual é aquilo que dá prazer para ela, que esse mercado que vem surgindo vai querer absorver a pessoa para aquela função com aquele perfil. Só que se eu não sei qual é o meu perfil,
né? Eu não sei o que acontece comigo, eu não olho nem para as minhas dores. Resultado diferente. Né? Mas acho que ela já vai Tudo voltar. bem? Aí, voltou. Foi? Então, só para recapitular, é insano, né? Fazer do mesmo jeito por 20 anos, Exatamente. reclamar por 30 anos e querer resultados diferentes. Então, nessa nova geração, olha o convite, que louco, que bacana. O convite é criatividade e aprender. É essa a nossa dica para vocês hoje. A criatividade, muitos de nós acreditam que criativo é o cantor, é o pintor, criativo é aquele cara que trabalha com humor, designer. Muitos de nós, talvez muito da minha geração e da Vera, que vem de uma educação em que vai minando a criatividade, nós somos convidados, e principalmente a partir dessa pandemia, de usar a criatividade para se reinventar. Agora, Mica, mas o que é criatividade? Eu não sou criativa. Criativa é uma habilidade que pode ser desenvolvida como outra qualquer. É a habilidade de imaginar. Puxa, eu posso imaginar diversos caminhos para chegar no meu trabalho. Quando eu fico sempre no mesmo caminho, é como se eu minasse essas possibilidades. Hoje eu estou passando esse problema na minha vida, por conta da pandemia ou não. Tá bom, o fato de eu não enxergar hoje uma solução não quer dizer que ela não exista, mas o quanto eu me coloco numa pergunta aberta para o universo. Qual solução, quais possibilidades estão disponíveis que eu não estou enxergando? Brinca na sua imaginação tudo é possível. E nessa brincadeira você sai desse universo só de dor. E você vai percebendo possibilidades, porque é o que você falou, Vera. O que tem, eu mesmo estou fazendo 3. O que tem de cursos bacanas, gratuitos, online. Tem muita gente oferecendo coisas muito boas. Tem muitas lives maravilhosas que fazem a gente, no mínimo, refletir até para discordar, né? Então, a pergunta é, primeiro é isso, eu estou disposta a usar minha criatividade, a imaginar possibilidades até encontrar uma que caiba na minha realidade? E segunda dica, extremamente importante, o quanto estamos dispostos a aprender, né? Porque a criatividade, ela pode trazer possibilidades, mas eu estou disposta a ir para essa possibilidade que talvez exija de mim sair da minha zona de conforto? Aprender a mexer no Instagram, por exemplo, a fazer live? Então, o quanto eu me abro para a humildade de aprender, né? E tem muito a ver com essa coisa da inteligência intra e inter. É importante, eu acho, a gente vive uma era muito complexa, uma era de informação. Hoje não busca melhoria quem realmente não quer, né? Vera, como isso chega a você? O que as pessoas estão falando? Pessoal, bom, ainda bem que o pessoal está concordando, está fazendo sentido, né? E diante de tudo isso que você falou, desse reinventar, eu volto a bater na tecla de quanto você precisa se perceber e se olhar. Por isso que a pergunta é o que a dor está despertando em você, né? Porque o que a gente percebe é muita gente se queixando, muita gente comparando, e comparação é uma coisa ruim, né? Então, o olhar para você e perceber o que está acontecendo, no mínimo o que está acontecendo com você, para que você possa se reinventar, porque aquele que não se olha, que ele acha, é assim, né? Tem que ser desse jeitinho aqui, se não for desse jeitinho, não dá. E às vezes esse jeitinho que ele está levando é um jeitinho que é ruim, que é dolorido, né? A gente pode, por exemplo, eu acho que o exemplo, ele sempre ajuda a entender melhor. Estamos na pandemia, né? Que precisamos ficar reclusos nas nossas casas. Então, vamos supor uma pessoa que diz assim: eu sou muito tenso e eu só consigo relaxar quando eu saio com os amigos para tomar uma cerveja. Só que agora ele não pode sair com os amigos para tomar uma cerveja. O que vai acontecer? Ele vai escolher continuar tenso? Ele deve Talvez estar tenso. Sim ou não, né?
né? Ele está tenso por quase 60 dias, se ele acha que ele só relaxa quando ele toma uma cerveja com os amigos. Se ele acredita que ele só relaxa quando ele toma uma cerveja com os amigos, se ele só acredita nisso, Mi, ele deve estar uma bomba relógio dentro de casa, né? Mas se ele agora, né, estiver escutando a gente e falar, poxa vida, realmente, o que que eu posso fazer então para relaxar? Qual seria a outra opção que eu tenho? Porque a gente pode, né, como a gente fala, né, se você tiver só uma opção, você não tem escolha. Não é verdade? Se você tiver duas, você tem um dilema. Mas se você tiver a partir de 3, aí você pode escolher. E isso cabe a gente. Ninguém vai escolher para a gente como que eu vou passar por esse meu momento. Muitas vezes é óbvio que a gente precisa de uma ajuda um pouco mais profissional, mais profunda, mas você já pode fazer por você na questão, primeiro, olhar para você. Né? Tô sentindo dor? Tô. O que ela está despertando em mim? Está despertando sofrimento para eu ficar parado? Ou está me despertando de eu olhar para frente para fazer alguma coisa? Né? Você falou agora há pouco aquela metáfora do mar, né? De jogar a boia. E existe uma frase, até não é só uma metáfora, que a gente costuma muito falar: olha, nós estamos todos no mesmo barco, não é verdade? Não. E tem gente que fala, não, nós não estamos. Mas, na verdade, nós estamos todos no mesmo barco, se a gente pensar. O mundo está passando hoje pela mesma coisa, né? Em geral, nós estamos passando pela mesma dificuldade. Os países aí, tem gente que vai falar assim, não é a mesma dificuldade, não. Porque quem tem dinheiro está numa boa, quem não tem está ali preocupado, suando, é uma verdade, né? Mas, dentro de um barco, vamos imaginar, né, e pensar que um barco, né, um barco grande, um navio, né, ele tem lá o porão, né, o porão, você tá lá embaixo, não tem claridade, né, o porão é mais escuro, o porão, a atmosfera é mais densa. Tem o pessoal que está um pouquinho acima, que está lá nos convés, né, onde tem as cabines. Aí da cabine você vê pela janelinha, né? Mas tem aqueles que resolveram subir na proa do navio. Tomar sol, né, Vera? Exatamente. Os que resolveram subir na proa do navio, eles vão ver o horizonte. E a hora que estiver chegando terra firme, eles serão os primeiros a ver a terra firme. Né? E isso não depende de o quanto você tem de dinheiro e que tipo de trabalho que você tem. Não depende se você está tendo que ficar dentro da tua casa ou está tendo que sair na rua. Isso depende de uma questão lá dentro de você, você com você mesmo, né? O quanto você olha para você, o quanto você está disposto, né, a ter uma vida diferente, o quanto você está disposto a essa mudança interior, o quanto você está disposto a olhar para a sua dor, no mínimo, com aquele olhar de curioso, de falar assim, poxa, peraí, por que isso está me doendo? Tá? E essa curiosidade pode te levar a uma busca maior, de querer olhar para isso, de querer encarar isso, que é mais importante. Encarar e dizer, olha, realmente isso me dói e eu sofro por isso e isso está me causando X. E agora eu quero mudar. Né? Aí o momento que você quer mudar e que você já percebeu o que é o grande momento. É o momento que você enxergou, você saiu do porãozinho, passou ali pelos convés, já começou a olhar o mar ali pela janelinha, e aí você viu uma escada que te leva até a proa, e você falou, eu vou subir essa escada, porque eu quero olhar esse horizonte, eu quero ser o primeiro a enxergar quando tiver terra firme. Mas se você ficar lá no porão, e ficar no porão é você ficar ali alimentando as suas dores. Alimentar as suas dores, chorar por elas, é ficar no porão, onde você não consegue ver a claridade, onde você não consegue ver o horizonte. Então, é uma metáfora bem bacana. E como é que eu subo essa escada? Quando eu quero subir. Quando eu digo o seguinte, poxa, não quero mais ficar assim. O que pode ser melhor? Como isso pode melhorar? Né? Como que eu subo aquela escada ali? Então, eu coloco isso em prática na minha vida. Agora, se eu ficar olhando aqui e falar assim, nossa, como esse porão é escuro, você acaba ficando na sua dor durante muito tempo na sua vida.
É Né? isso Tem gente mesmo, que Vera. entrou, a Andréia, minha amiga, está dizendo que entrou agora, mas já tomou uma corda, menina. Que legal. Como E é que você Vera, vê tudo isso, Mica, essa metáfora desse navio aí? Como é que você vê isso? E o eu pessoal pode se adoro. manifestar também, hein? A André já disse que já tomou uma corda, né? Então, estão perguntando assim, ó, como se permitir sentir a dor e não alimentá-la, né? Isso é muito, dá para fazer, né? Sentir essa dor e não alimentá-la é acolher a nossa dor, né? Eu acolho a dor e falo, e como se eu olhasse para ela e dissesse assim, puxa, tá aqui, isso aqui tá me causando dor. Como não alimentar? Eu olhar para ela e falar, como que eu posso mudar isso? Quais são as outras alternativas que eu tenho, além de chorar e de sentir essa dor? Quando você se propõe isso, você já vai enxergar outras possibilidades. Mi, Vera, vou deixar um pouquinho com você. delícia te ouvir, né? Você vai falando e também vai vindo compreensão para mim e reflexão. E é importante perceber que, às vezes, numa postura de vida, a gente aprendeu a pegar amor pela dor, né? Eu imagino que você já tenha vivido isso do ponto de vista profissional com clientes, mas a gente percebe o quanto tem pessoas que gostam de estar na dor, apesar de trazer sofrimento. Sabe aquele defeito do carro que você acostuma? Tá ali, Sim. incomoda, é inconveniente, mas eu me acostumei. Então tem isso também, o quanto eu trago a dor como um pet, como um companheiro, porque sem ela eu não sei o que fazer. Então é essa a pergunta, o quanto eu trago esse padrão dos meus familiares, ou o quanto eu venho cultivando isso sem perceber. Talvez a partir de crenças de que eu não sou merecedor, de que não adianta mesmo me esforçar, de que ninguém vai me ouvir e que não tem solução. Só que perceba que cada vez que eu identifico essas crenças, esses pensamentos, eu alimento a dor, que é bem a pergunta que foi feita. E o que eu acho importante trazer também é que se eu estou buscando sair delas, não é ignorar a dor, mas o mais importante não é se identificar com a dor. Você não é a dor. Você não é a tristeza. Você não é o seu momento de desespero. Você está triste. Nós somos um universo de possibilidades e cada um a seu modo vai buscando o que para você funciona. Tem gente que cura suas dores na música, outros na religião, outros no processo terapêutico, outros lendo um livro. Então, não tem um caminho certo. Mas quando eu olho essa dor, eu falo, puxa, você está aqui. Eu reconheço que você está aqui. Mas eu não sou você. E eu vou olhar para frente e buscar ajuda. Eu já começo com uma pergunta poderosa para o universo. Tudo que a gente fala é energia, é decreto. Como que eu posso sair disso? O que eu posso fazer? E fique atento, porque vem a boia, vem a ajuda. Mas ainda assim, é a gente que tem que decidir. É engraçado, Vera, que você usou a metáfora do navio, e me veio uma que é muito parecida e eu gosto muito. Né? Porque muitos de nós às vezes falam, estamos todos no mesmo barco, como você falou, e da forma que você falou, para mim fez muito sentido. Eu também gosto de entender e de acreditar que estamos todos no mesmo mar, sem dúvida nenhuma. Mas alguns de boia, alguns de iate, alguns no tronco, alguns se afogando. O fato de ter dinheiro, lógico que faz diferença no seu sustento básico. Mas se dinheiro fosse tudo, a gente não via tantas pessoas com condições financeiras tirando a própria vida. Então, perceba, Sim, o dinheiro ele não é capaz de tirar a dor interna. O que tira a dor interna é a sua decisão de perceber a existência dela, se desidentificar dela e procurar ajuda se você não pode sozinho, né? Verinha? verdade. Uhum. Então, você sabe que você estava falando, né? O pessoal está se manifestando bastante. Perguntaram como acolher essa dor. Eu acho que você já falou até nesse sentido, né? Do acolher a dor. Quando a gente fala do acolher, o que que significa acolher? Né? Acolher não é maldizer, acolher não é virar as costas, acolher não é a gente
Batalhar com ela, né, Vera? Não é batalhar com ela. Entrar no atrito com ela, exatamente. Quando você acolhe alguém, você não entra no atrito com alguém, né? Então, a dor é a mesma coisa. O acolher a nossa dor é você primeiro percebê-la. Poxa, eu sinto isso, né? Se interessar por ela, no sentido de, né? O que tem me causado essa dor? Deixa eu dar uma olhada para a minha vida, deixa eu perceber, mas o olhar no sentido de perceber as causas disso, e não os culpados da sua dor, né? E nem se culpar por isso. E a partir do momento que a gente percebe o quanto dói, a gente poder buscar, através de um monte de coisa que a gente já falou aqui hoje, né? A música e a leitura é a nossa fé, né, que é imprescindível, é um amigo, de repente, algum processo terapêutico de alguma forma, é um curso que você faz, né? Então, o acolher é você poder olhar e trazer para perto de você, porque a dor, muitas vezes, a gente finge que ela não existe, a gente tenta não olhar, que eu preciso seguir em frente. É muito importante seguir em frente, mas quando você segue em frente, não olhando para a sua dor, você está arrastando ela com você. Fica pesado, né? A Andréia perguntou se sentir cansado, ou seja, cansei dessa dor, já é um bom sinal, né? Eu acredito que seja um bom sinal, sim. Porque se eu estou dizendo, cansei dessa dor, então é sinal que eu não quero mais carregar isso comigo. Próximo passo é, se eu estou cansada, como que eu quero me sentir? Quero me sentir mais aliviada, mais disposta? Sim, né? Eu conheço já que dor é essa? Conheço, bacana. Então, o que eu vou fazer agora? Quais são os passos que eu vou dar? O que eu posso fazer para que eu possa cuidar dessa dor, para que eu possa sarar essa ferida, né? Quantas opções a gente tem? Inúmeras, diversas. Mas muitas vezes a gente está naquele padrão de achar que, tudo bem, isso faz parte, eu sigo em frente. Outros falam que lidam bem. Não, eu já lidei bem com isso e estou seguindo minha vida. Mas você vai olhar, o negócio está doendo lá dentro, né? Então, a dor, o que ela vai despertar em você? Sofrimento ou mudança? Né? Para muitos desperta mudança, que maravilha. Mas se para você está despertando só sofrimento, você precisa rever isso urgentemente. Né? E, Verinha, e quando você fala, né, tá gerando sofrimento e você não age, que nível de sofrimento isso precisa atingir para você acordar, não é mesmo? E quando fala de acolher de novo, só complementando o que você falou perfeitamente aí, é como uma criança que te chama, né? Mãe, e você ignora. À medida que você ignora, ela tende a gritar mais alto, a chorar. Então, é perceber que tudo aquilo que eu não aceito, que eu escolho não ver, não deixa de existir. Só vai se potencializando. É hoje numa situação que eu ignoro essa dor, é amanhã numa outra que eu ignoro a dor, e aquilo vai virando uma panela de pressão. E vai virando uma panela de pressão. Até chegar em um contexto, seja ele físico mesmo, ou emocional, porque é o que você falou, tá tudo junto e misturado, em que me obrigue a parar para olhar. Então, que não seja o seu caso, né? Não quer dizer aqui, nós, e eu imagino que é a opinião da Vera também, não estamos dizendo que é fácil, que é um processo mágico. Ai, tá, que legal, então agora o que eu faço? Mas que as nossas palavras sejam um farol para você se observar e perceber qual é o carinho, qual é a atenção, qual é o cuidado que você está dando para si. Eu não estou falando de cuidado de passar um creme ou escovar uns dentes, ter o cabelo bonito. Eu estou falando daquele cuidado que nós não aprendemos, que é olhar, tá bom, estou acordando hoje, o que está vivo aqui dentro de mim? O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Puxa, eu não sou isso, eu estou isso. O que eu posso fazer dentro do que é acessível aqui para amenizar? Puxa, não dou conta. Onde eu posso buscar ajuda? Porque sempre há possibilidades. Às vezes a gente não quer ter o trabalho de fazer essas escolhas, né? Exatamente. E é aquilo que eu falei. Não tem jeito.
o trabalho da nossa evolução é nossa responsabilidade. Se isso vem com fé, se isso vem com criatividade, se isso vem com uma curiosidade de fazer diferente, legal. Pode ser muito leve esse processo, apesar de desafiante. Mas todos nós, sem exceção, sendo ser humano, passa por esses desafios desse emocional. Uns mais, outros menos. Alguns acordados e outros ainda zumbi, né? Exatamente, exatamente. E o quanto é importante esse olhar, né? Que você falou assim, que a nossa fala seja um farolzinho para você poder despertar, como a Andrea mesmo postou aí, né? Cansei. Então, o quanto é importante a gente poder olhar para isso para poder parar de doer, porque dá para parar de doer, gente, né? Nós somos seres fantásticos, cheios de recursos, não é possível que a gente tenha que viver doendo. As pessoas podem falar, mas o mundo o mundo é cruel, né? O mundo é terrível, tem tantas coisas horríveis acontecendo lá fora. Ok, e dentro de você, o que está acontecendo? Porque é dentro de você que tem que acontecer coisas bonitas, né? Porque a hora que é dentro de você acontecer coisas bonitas, lá fora para você não vai fazer tanta diferença, você vai olhar diferente, sabe? Tem uma frase que eu gosto, quem tem me acompanhado em outras lives, eu gosto muito de comparar todos esses ensinamentos com o ensinamento de Cristo, né? E ele tem uma fala que é fantástica, que ele diz o seguinte, quando os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Então, o que ele está dizendo com isso? Para que eu tenha um olhar bom, eu tenho que estar bem aqui dentro. Né? Não tem como eu ter esse olhar bom estando aqui com o meu mundo íntimo destroçado. Né? Como diz também na PNL, que a gente chama do nosso mapa mental, do nosso mundo íntimo. Né? É o teu mundo íntimo que vai fazer com que você se comporte sofrendo com a tua dor ou mudando com a sua dor. Né? Só que esse mundo íntimo, se é um mundo íntimo pessimista, se é um mundo íntimo que você se apega mais e se conecta mais ao negativo, ao sofrimento, isso aconteceu por quê? Porque você veio durante a sua vida repetindo sempre os mesmos comportamentos, como a mulher lá que gritava 20 anos com o marido, tendo 20 anos o mesmo comportamento e reclamava que não tinha resultado. Né? Então, o nosso cérebro, a nossa mente, aprende por repetição. E, infelizmente, pela história da humanidade, pela história dos nossos ancestrais, a gente veio repetindo uma vivência de dor, né, de medo, de negativismo, né? Se a gente for olhar tantas histórias que tem aí da humanidade. Então, isso foi sendo repetido, foi batendo na tecla e aquilo foi se firmando na nossa cabeça. E agora, para que eu possa olhar o mundo do jeito que está, essa pandemia que está acontecendo, que está atingindo todos nós, eu vou precisar ter um novo comportamento e eu vou precisar repeti-lo também, muitas vezes, para que ele também possa, então, se processar, né, dentro do meu mundo íntimo e para que ele possa tomar um lugar dentro do meu mundo íntimo. Porque senão a gente fica no velho programa do pessimismo, no velho programa de olhar para a dor e decidir senti-la o tempo todo, né? Então, o quanto é importante, de novo eu vou trazer o Cristo, né? Você olha o cisco no olho do teu irmão e não olha a trave no seu. A trave seria um pedaço muito maior de madeira, né? Então, que é o olhar, você precisa olhar para você. Você precisa olhar para dentro. A tua dor está dentro, ela não está lá fora. A tua dor, ela não está naquilo que fizeram para você, naquilo que aconteceu na tua família, nas perdas que você teve, mas de como você interpretou tudo isso. Como você interpretou as suas perdas, como você interpretou o teu pai e a tua mãe, como você interpreta o teu parceiro, a tua parceira, como você interpreta os teus filhos. É a forma como você interpreta que te causa dor, e não o que está acontecendo lá fora, né?
que você acha disso, Mi? Você tem alguma coisa para complementar? Verinha, a gente está indo para os minutos finais da live, mas eu quero só fechar que você trouxe PNL, né? Também amo de paixão. E na PNL a gente aprende muito forte que a gente vive o significado que a gente dá para as coisas, né? Exatamente. Então, o que eu vivo não é a realidade, mas é o significado que eu dou para ela. E bem aquilo, a gente só pode oferecer para o outro o que a gente oferece para nós. E não importa em qual linha de desenvolvimento pessoal que você vá, todas nos convidam à autorresponsabilidade. Então, o convite chegou a hora de você se pegar no colo, de você se priorizar, de você usar toda a energia para se cuidar, para se respeitar, para buscar o que para você funciona. Chega, né? Você falou da educação. Quanto até a igreja, dentro da história, usou a culpa, né? Da gente não olhar para nós como uma forma de manipulação. Gente, e tem uma frase de Cristo que você falou e me veio também, amai ao próximo como a ti mesmo. O a ti mesmo tá faltando, né, minha gente? Exatamente. Eu também estou nesse aprendizado. É um baita desafio, mas é possível. Enfim, é isso. Eu acho que a gente... né, compartilhou o que a gente queria, né, Verinha? A gente tem aí agora mais uns 2 minutinhos. Você quer falar alguma coisa para eu finalizar? Quem quiser, né, fazer pergunta, se caso não dê tempo de fazer pergunta, pode chamar no direct, né? Se quiser, se a gente não deu uma resposta aí que te clareou e você precisa de um pouco mais de clareza, pode chamar tanto eu como a Mica no direct que a gente pode responder, né? E dentre tudo isso, a gente já falou muita coisa, mas vamos perceber hoje que existe algo chamado fé. Não importa aonde que seja colocada a sua fé. Se é em Deus, se é em Cristo, se é em Buda, se é em Krishna, se é no universo, se é na natureza, mas há algo maior do que a gente sabe disso, né? Hoje, uma boa parte da ciência tem dito isso pra gente. Então, que a gente possa usar a nossa fé como uma ferramenta nesse momento de pandemia, né? E que ela seja uma fé consistente, né? E não aquela fé que, eu acredito, mas não acredito muito, não. Eu acredito, mas quando o bicho pega, né, eu fico com medo. Não é verdade? Que a gente possa, então, ter esse olhar mais amplo, mais bonito. Não, eu vou mais uma vez repetir Cristo para a gente finalizar, né? Tem uma passagem muito linda que ele está caminhando, né, por uma estrada com os apóstolos. E os apóstolos estão indo na frente e ele é um dos últimos. E no meio da rua eles encontram um cachorro morto que está lá morto há muitos dias. Então está fedido, tem um monte de bichinho, tem mosquito. Aí um apóstolo passa e diz, nossa, que fedor. O outro passa e fala, nossa, quanto bicho nojento. O outro fala, nossa, já está cheio de mosquito, né? E quando Jesus passa, ele olha assim e fala, nossa, que belos dentes tinha esse cão, né? Então, que a gente possa olhar nesse momento que nós estamos vivendo, mesmo que ele seja de dor, busca lá, né? O que pode mudar, o que você pode fazer. Existem outras possibilidades do que essa que você está fazendo agora que tem te deixado na dor, né? Então, o que a gente torce é para que essa live possa te despertar isso. Você agora possa pegar aquele teu olhar que estava fixo na sua dor e você poder ampliar. 25 segundos, gente, muito obrigada. Vera, mais uma vez, obrigada pela parceria. Que a criatividade, que a fé e que o desejo de aprender se manifestem em vocês com muita propriedade. Até breve. Gente, beijos, sucesso. Obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo pelo carinho.